Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje a intenção era pregar um texto pela manhã, outro texto agora à noite, mas ficamos apenas no primeiro ponto de manhã. 50 minutos o primeiro ponto. Então a minha expectativa é que eu consiga pegar os 2 pontos que restam dentro do tempo necessário que está disposto. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Eu farei a leitura do versículo 27 ao versículo 32. Mateus 5, 27 a 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar, irmãos. Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito, que é o Espírito da verdade, a conduza e a aplique em nosso coração. Abra o nosso entendimento, a nossa mente, porque a partir de nós somos incapazes para compreender a Tua voz. Por isso que o Teu Santo Espírito, Pai, que é o Espírito da verdade, nos conduza a toda a verdade. Abençoe-nos assim, nos edifique no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, iniciamos esse sermão hoje pela manhã, seguindo a série que temos pregado aqui no Evangelho de Mateus, falando sobre um dos grandes desafios que vivemos a partir de Gênesis capítulo 3. Vimos que a percepção sobre o próximo, sobre o outro, a partir de Gênesis 3, ela foi completamente alterada. Antes nós víamos o homem, a mulher, o ser humano de uma forma geral, a partir de Deus, a partir da palavra de Deus. Deus era o discernidor e, portanto, o definidor de todas as coisas. Então, Deus não só instituiu ou colocou no jardim um homem e uma mulher, mas Deus definiu também como deveria ser a relação entre o homem e a sua mulher. Nós vimos, então, que a partir de Gênesis 3, o amor a Deus foi quebrado no coração do homem e a fé na palavra de Deus também foi quebrada no coração do homem. A partir de Gênesis 3, então, o homem passou a olhar para a sua esposa e a sua esposa para o marido de uma maneira completamente diferente. É tanto que o capítulo 2 de Gênesis, ele encerra dizendo que um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e eles não se envergonhavam. E no capítulo 3 agora, a primeira reação que ambos têm é, percebendo que estavam nus, pegaram folhas de figueira e teceram e fizeram cintas para si. A partir daquele momento, então, não era mais a partir de Deus a definição, mas era a partir do próprio coração. Então, era o coração do homem que estava olhando para a sua mulher de uma maneira completamente diferente daquela que Deus estabeleceu para que ele olhasse, e era o coração da mulher agora, ou a mulher, que estava olhando para o homem de uma maneira completamente distinta daquela que o Senhor instituiu. A partir disso, irmãos, nós temos um colapso nas relações humanas. Toda a criação foi afetada e um desses aspectos afetados foi o mandato relacional, o mandato social. A forma como os homens se relacionam, ela foi afetada pela queda. E vimos aqui pela manhã que um desses aspectos consequentes da queda foi a objetificação das pessoas. As pessoas não têm mais o seu valor por aquilo que Deus diz que elas são, mas elas passam a ter o seu valor como um objeto. E nós vimos que objetos eles servem para o uso e depois para o descarte quando nós não queremos mais ou quando eles satisfizeram aquele objetivo que nós tínhamos. E percebemos isso nas relações humanas. As pessoas elas passaram a ser descartáveis, mas não só o uso dessas pessoas, mas a propaganda que elas fazem de si mesmas. As mulheres oferecem o seu corpo, os homens oferecem o seu corpo como uma propaganda de si.
E isso nós vimos a partir das vestes, a partir de postagens na internet, da forma como as pessoas se portam, da forma como elas andam, da forma como elas se relacionam. A observação tanto do homem para com a mulher, como da mulher para com o homem, se tornou uma observação e, portanto, uma relação de consumo. As pessoas passaram a consumir-se umas às outras. Elas passaram a observar umas às outras como um objeto que precisa ser consumido, utilizado. E percebemos, dentro da própria instrução e da própria perspectiva de divertimento e de buscas na internet, de sites acessados e de filmes assistidos, a famigerada indústria da pornografia, o quanto ela fatura. Trouxemos aqui alguns dados e só nos Estados Unidos, anualmente, cerca de 13,3 bilhões de dólares são arrecadados por essa, entre aspas, indústria da pornografia. É muito mais do que a soma de empresas famosas que conhecemos e, quando nós pensamos a nível mundial, 97 bilhões de dólares por ano são lucrados por essa empresa que destrói a perspectiva do que é o homem, do que é a mulher, cria uma perspectiva objetificada, animalesca das relações homem e mulher e que alimentam a mente de muitos jovens, adolescentes e até mesmo pessoas mais velhas com uma percepção errada sobre o outro. 97 bilhões de dólares seria equivalente ao 34º PIB. Se fosse um país, estaria em 34ª posição no PIB mundial, só para os irmãos terem uma ideia. A base disso tudo, irmãos, é a objetificação, é o desafio que o coração enfrenta e não contém os seus desejos, os seus impulsos, a cobiça toma conta do coração, e não só de maneira externa, percebendo a multidão e não os discípulos, mas inclusive dentro do povo de Deus. Vimos como Sara propôs que Agar fosse usada por Abraão como uma mulher objeto para simplesmente ter um filho e, de repente, acolher as promessas de Deus ali no seu filho. Vimos como Davi tratou Batseba e poderíamos citar vários outros textos do Antigo Testamento, onde pessoas foram tratadas como objeto, onde mulheres foram usadas, onde homens foram usados como objetos, como simplesmente um acordo de paz para que eu tivesse mais controle e mais paz no meu reino, com os reinos vizinhos, seja também para a obtenção de prazer, como o próprio Salomão declara quando escreve Eclesiastes sobre o prazer e a futilidade das coisas terreais. É isto que acontece, irmãos, quando o homem ele se aparta da palavra do Senhor. E aqui, quando nós olhamos para esse texto, percebemos que o Senhor Jesus, após ter tratado sobre a identidade do discípulo, sobre as bem-aventuranças ou sobre como o coração dos discípulos estão satisfeitos no Senhor. E perceba que os discípulos eles são diferenciados da multidão. Uma multidão ouvia o sermão conhecido, intitulado por Agostinho como o Sermão do Monte, mas Jesus se dirige principalmente aos seus discípulos. E quando Jesus fala para os discípulos ou aos discípulos, ele faz questão de dizer que eles são bem-aventurados. Eles foram alcançados e redimidos, perdoados pela graça de Deus, eles foram acolhidos na família de Deus, eles são agora seguidores de Jesus Cristo e, por isso, o coração deles deve estar satisfeito no Senhor. Há uma diferença entre os discípulos e a multidão. E Jesus começa a afunilar essa questão da identidade do discípulo quando ele fala que o discípulo ele é sal e ele é luz. Ele é diferente, ele tem não só uma essência, mas ele possui também funções muito específicas dentro da terra agora, dentro da criação. Vimos também, irmãos, que o Senhor Jesus ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir toda a lei. O objetivo de Cristo não era criar uma nova religião, não era trazer uma atualização do Antigo Testamento, não era propor uma nova interpretação, não era criar nada novo. Jesus ele não veio revogar, mas ele veio para cumprir a lei. No entanto, irmãos, existia uma interpretação errada e, consequentemente, um ensino errado por conta dos escribas que escreviam, que eram os copistas da lei dos fariseus, que era, digamos assim, o maior e o mais forte grupo religioso que cuidava dessa pregação e do ensino da lei do Senhor.
Existia uma disparidade muito grande entre aquilo que se falava e aquilo que se vivia, porque existia uma base equivocada. Toda a perspectiva de interpretação e de entendimento do texto estava equivocado. E, convenhamos, isso favorecia muito uma perspectiva religiosa externa de um coração diferenciado de um coração realmente transformado pelo Senhor. A questão era muito mais exterior. Nós veremos aqui no texto como eles oravam, como eles faziam questão que suas esmolas fossem percebidas, como eles gostavam dos primeiros lugares, como eles gostavam de exercer a primazia e como eles se orgulhavam sobre os demais pecadores, porque eles faziam suas longas e belas orações, enquanto os pecadores ali muitas vezes batiam no peito confessando os seus pecados e a sua completa inadequação diante do Senhor. Então, Jesus ele confronta essa realidade, chamando então os seus discípulos a exercerem uma justiça muito maior do que essa perspectiva de justiça pregada e ensinada e compartilhada pelos escribas e fariseus. Vimos na semana passada o tema A Lei Perfeita e Corações que Matam, ou Corações Assassinos. E vimos como o Senhor passa a trazer os aspectos que estavam presentes desde Êxodo capítulo 20, quando a lei foi entregue pelo Senhor, para os seus dias, trazendo a interpretação correta da lei e as aplicações corretas da lei. Tratamos aqui sobre a questão do assassinato, como nós muitas vezes matamos pessoas em nosso coração e não pegamos em armas. E isso é pecado, é a quebra do 6º mandamento. Hoje, o Senhor trata de forma mais específica sobre o 7º mandamento e percebemos pela manhã que o 7º mandamento aqui está intimamente ligado com o 10º mandamento, que é o não cobiçarás. Nós percebemos aqui, irmãos, que no primeiro ponto do sermão hoje pela manhã, e pensamos apenas o versículo 27 e o versículo 28, tratando sobre a questão da imoralidade em si, vimos que a questão não é meramente exterior, mas é uma questão do coração. Jesus diz assim, olha, você não adulterará. E para o fariseu e escriba, o ensino do adultério dizia respeito a, literalmente, as relações sexuais com uma mulher fora do casamento. Jesus amplia essa visão para uma questão do coração, porque nós entendemos que qualquer questão relacionada ao sexo oposto, de maneira indevida, inapropriada e fora de tempo, é a quebra do 7º mandamento. Então, não diz respeito apenas a casados, isso engloba namorados, isso engloba noivos, isso engloba solteiro e a forma como o solteiro observa o sexo oposto. Então, Jesus amplia essa questão muito maior de uma pulada de cerca para uma questão do coração. E ele diz então, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Vimos, irmãos, que a questão de Jesus colocar aqui uma mulher é por conta dos próprios escribas e fariseus. Ele está combatendo diretamente a doutrina, ou a falsa doutrina, o falso ensino deles, e nós sabemos que eram homens. Então, Jesus não está restringindo o mau olhar, o olhar inadequado, apenas aos homens. Nós vimos aqui que o homem, de fato, é um predador, porém a mulher é uma predadora da mesma forma. Ainda que pensemos que na nossa geração as mulheres são muito mais predadoras do que, de repente, no tempo de Jesus, o coração é o mesmo. A questão é que talvez hoje essa possibilidade de sair do armário e a expor de maneira muito mais clara, entre aspas, mais livre as coisas do coração, não quer dizer que naquele tempo elas não cobiçassem, elas não desejassem e pensassem, agissem até da mesma forma. Então, essa questão está presente no coração. A cobiça, ela atrai e seduz. E a cobiça, quando ela é alimentada, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vimos textos aqui. Se você não estava aqui pela manhã, se Deus quiser, terça-feira o sermão estará no YouTube, você pode acompanhar o sermão no YouTube ou no Spotify, onde você achar melhor. Como é que Jesus trata a imoralidade sexual? Como é que Jesus trata essa questão? E a partir do versículo 29 e o versículo 30, nós temos aqui muito bem detalhado pelo Senhor Jesus como é que ele trata a questão da imoralidade sexual. Veja o que é que o texto diz. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno.
E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Perceba, irmãos, que a forma como Jesus apresenta o remédio para tratar a imoralidade do coração, ela é uma fórmula muito grave, ela é uma fórmula muito dura. Ele fala sobre a amputação de membros do corpo. E é claro que Jesus não está promovendo aqui uma doutrina onde você vai agora e serra a sua mão, onde você vai agora e, de repente, vai no oftalmo e diz assim, eu vim aqui arrancar meus olhos porque eles me fazem pecar. Não é uma coisa literal nesse sentido, mas o texto está revelando aqui a gravidade dessa situação. Nós não podemos tratar a imoralidade que está presente no nosso coração e que é alimentada pela sociedade. Vimos aqui as propagandas que são feitas, as músicas que são compostas, a própria exposição dos corpos, aquilo que deveria ser privado ao casamento, que deveria dizer respeito ao marido e à mulher, é exposto para qualquer pessoa. Pensamos aqui em vestes que são estimuladas nos nossos dias, com o pretexto de é a moda e você precisa estar atualizado com a moda, que simplesmente são maneiras das mulheres mostrarem para outros homens aquilo que deveria ser privado apenas ao seu marido, e maridos também mostrarem a outras mulheres aquilo que deveria ser privado apenas à sua esposa. Nós nos acostumamos de alguma forma com isso e passamos a fazer uma defesa muito mais sociológica do que teológica. Passamos a fazer uma defesa muito mais psicológica do que teológica, porque teologicamente, irmãos, nós não temos base para isso. Podemos ser taxados de quadrados, de radicais ou qualquer coisa do tipo, mas veja a gravidade com o Senhor Jesus. Arranca o teu olho, ampute a sua mão. Eu lembro que uma irmã da igreja, ela trabalhava num CAPS e ela atendia, uma das pessoas que ela atendia era um homem que era cego de um olho. Ele tinha problemas mentais e uma vez ele explicando sobre o olho dele, ele disse, porque a Bíblia disse, o teu olho te faz pecar, arranca-o. Ele literalmente arrancou o olho. E mais, para provar a insanidade nesse sentido, ele disse, antes o meu nome era fulano de tal, e Deus mudou meu nome assim como de Paulo, hoje eu me chamo fulano de tal. Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas agem de maneira equivocada e pensam que, de repente, amputando um membro, a questão do coração será tratada. Não é isso que o Senhor Jesus está mostrando. Ele revela para nós aqui a gravidade, até que ponto ele quer tratar esse pecado. Veja, imagine você ter um dos seus olhos arrancados por causa do pecado, ou ter os seus 2 olhos vazados por causa do pecado. Isso faria falta para você, sim ou não? Isso impossibilitaria você de desenvolver muitos trabalhos, de dirigir um carro, de repente contemplar as obras do Senhor na criação, de você ler um bom livro, assistir um bom filme. Imagina de repente, então, por causa do seu pecado, os seus braços serem amputados. O que o Senhor Jesus quer mostrar, irmãos, é a que ponto ele está tratando a gravidade, a forma como ele está tratando a imoralidade do coração. Não é algo de menos, irmãos. Não é algo que não seja grave, é gravíssimo. É quebra do mandamento do Senhor, do 7º mandamento, assim como nós vimos pela manhã que ofende e defrauda outras pessoas. Não é só você que está pecando, mas muitas vezes levamos outras pessoas ao pecado. Muitas vezes, pela imoralidade que toma conta do nosso coração e se expõe de diversas maneiras, nós levaremos irmãos também a pecarem por causa do nosso comportamento, por causa das nossas palavras, da forma como vestimos, da forma como olhamos para as pessoas, da forma como conversamos com as pessoas, daquilo que expomos nas redes sociais, de vídeos muitas vezes compartilhados que expõem sensualidade. Tudo isso pode ser usado para defraudar as pessoas. E isso é grave diante do Senhor. Então, Jesus ele trata a imoralidade sexual de maneira grave, porque diz respeito, irmãos, à imagem de Deus revelada no outro.
Nós não estamos nos relacionando com um objeto. Nós não nos relacionamos com simplesmente um poste ou uma árvore ou alguma coisa do tipo. Nós nos relacionamos como pessoas. E se a multidão que não conhece a Cristo, ela se expõe de maneira inadequada, nós somos chamados a uma perspectiva de redenção dessa cultura. Nós não somos chamados a assimilar a forma do mundo. Nós não somos chamados a andar como o mundo anda, a vestir como o mundo veste, a criar os nossos filhos como o mundo cria. Meus irmãos, se somos de fato discípulos de Cristo, há uma diferença extrema entre discípulos e multidão. E a diferença é a obra de Cristo. A multidão jamais será conduzida pelo coração à obediência, porque ela não possui um coração transformado. A obra da redenção atuou no coração dos discípulos e eles possuem agora uma nova disposição. Eles não precisam de curtidas, de comentário, dos aplausos das pessoas, de exibirem os seus decotes, ou de exibirem os seus corpos, ou de repente pensarem em exercícios físicos meramente para venderem um produto para o outro. Eles já estão satisfeitos no Senhor. Eles já estão completos no Senhor. Eles não precisam dos aplausos ou das aprovações das pessoas, porque o coração já está satisfeito no Senhor. Eles sabem quem eles são. Eles não estão à procura de afirmação. Eles não estão à procura de qualquer outra coisa, porque eles se percebem completamente imersos na obra do Senhor Jesus. Então, tendo isso como vista, meus irmãos, há uma luta interna no coração. Vimos pela manhã que os olhos são difíceis de controlar. E que ninguém controla os pensamentos. A partir do momento em que você olha para alguma coisa, automaticamente você começa a pensar. O seu pensamento, o seu cérebro já começa a dizer o que é aquilo. Aquilo ali é um controle remoto. Isso aqui é um microfone. Para que serve? Você já sabe, porque você está racionalizando. Você está pensando, está raciocinando. Então, nós não conseguimos, essas coisas são automáticas em nós. E nós precisamos, nesse sentido, ter cuidado com os nossos olhos. Então, cuidado com o que você acessa. Se você tem dificuldades com redes sociais, se você tem dificuldades em acessar a internet, se amigos seus no trabalho, ou na escola, ou na universidade chegam para você para mostrar determinadas coisas, não vejam. Não dê o primeiro gole nesse mundo. Não caia na armadilha de Satanás de repente olhar para aquilo e dizer assim, não, é besteira, todo mundo faz, não tem nada demais, porque é uma pequena brecha que se abre e se torna um animal insaciável no seu coração. E isso vai alimentar o seu coração a olhar um dia para a sua esposa, para o seu marido, a olhar para as pessoas que estão ao seu redor como objetos para a sua satisfação de poder, para a sua satisfação sexual ou qualquer outra coisa, que precisam ser usados, manipulados e depois descartados. Os olhos, irmãos, eles observam essas coisas, a mente processa essas coisas e as mãos executam. Jesus usa de forma muito apropriada tanto os olhos quanto as mãos. Os olhos, eles percebem a situação e eles são alimentados, essas situações, essas visões, pela cobiça do coração. E a mão vai lá e toma. Ela vai lá e toca. Ela vai lá e se apropria daquilo que não é dela. Mas antes houve um processo no coração. Conversava com uma pessoa, há uns dias atrás, e essa pessoa falava sobre um processo assim no trabalho. E, irmãos, é interessante, porque a forma de operação do mal é sempre a mesma. A pessoa tem algum problema em casa, o marido não compreende, muitas vezes a esposa não compreende, e aí está lá no trabalho, e aparece quem? O sexo oposto. Alguém que vai lhe dar ouvidos. Alguém que de repente vai perceber no seu cabelo que o seu marido não percebe. Alguém que de repente vai ter um coração aberto para ouvir. Alguém que de repente vai ter uma boca pronta para compartilhar. E alguém que vai ativar também o seu sentimento de identificação e desejo de cuidar. Porque daqui a um tempo essa pessoa também vai dizer, eu também sou casado, eu também sou casada, e lá em casa as coisas também são tristes assim. E aí começa esse processo de identificação. E principalmente os homens, com o coração pastoral que têm, dirão assim, venha cá, ovelhinha, deixa eu cuidar de você.
E, meus irmãos, isso é uma porta aberta, porque não é o adultério considerado por Jesus apenas o ato sexual em si, mas todo esse processo anterior de cobiça, de observação, de abrir o coração para o outro, de menosprezar a esposa ou o marido e dizer assim, agora eu tenho um melhor amigo. Esse enlace, irmãos, todo esse processo já é adultério. Porque já há um envolvimento emocional, já há um envolvimento do coração. E de repente, se a pessoa passa um tempo ou some, de repente você está lá sentindo falta daquilo. Você começa a pensar, poxa, amanhã vou encontrar com aquela pessoa no trabalho, vou encontrar com aquela pessoa na universidade, e de repente chega uma mensagem em seu coração pulsa. O que é isso se não adultério, irmãos? Já existem sentimentos e percepções que ainda que o ato não esteja consumado, mas elas já configuram adultério, porque já existem intenções impuras no coração. O mandamento do Senhor já foi quebrado, o pecado já está estabelecido. É claro que se essa relação for consumada, o pecado é muito pior. E as consequências desse pecado serão muito piores. No entanto, irmãos, o próprio sentimento, o próprio desejo já configura uma relação de adultério. O 7º mandamento já foi quebrado. E o 10º mandamento já foi quebrado. O 10º mandamento fala, não cobice a mulher do seu próximo, a casa do seu próximo, o animal do seu próximo. Diz respeito àquilo que Deus não deu a você, aquilo que não é seu. Se você casou com uma pessoa que de repente é um ogro, você sabia disso. Conviva com um ogro para o resto da sua vida. Tenha ele como seu confidente e melhor amigo e ponto final. Se você casou com uma mulher que, de repente, não dá para você o que você deseja em termos de afirmação, em termos de carinho, meu querido, você está casado até que a morte separe. Se você quiser separar, pule de uma ponte. Estou brincando, irmãos. Estou estimulando ninguém aqui a pular da ponte, mas é até que a morte separe. Eu fiz uma visita há um tempo atrás, e aí uma pessoa que trabalha na casa desse casal chegou e fez assim, olha, pastor, esse aqui é um casal que vai ficar casado até o final da vida. E eu disse assim, ainda bem, porque eu traria a arma para derrubar o primeiro, caso ele dissesse que queria separar. Não é até que a morte separe? Tem uma piada que um pastor conta, né? E ele diz assim, o casal chegou para mim pedindo para separar. E eu disse assim, quem vai morrer primeiro? Quem quer separar? Vai morrer, irmão? E o irmão disse assim, não, pastor, que é isso? Não, né? Até que a morte separe. Então você está pedindo o quê para você? Vamos orar então pedindo para Deus lhe levar primeiro, lhe promover. Porque, irmãos, se nós pensarmos de outra forma, nós estaremos de alguma maneira abrindo brechas. Você tem que conviver agora até o final da vida. Não é dada a nenhum de nós a possibilidade de cogitar, irmãos. Ah, mas a grama do vizinho é mais verde que a minha. Quebrou o 10º mandamento. Eita, a mulher do vizinho é tão carinhosa com o vizinho, já está quebrando o 7º mandamento, porque passou a observar de forma indevida a mulher do próximo. É grave, irmãos. Mas veja, quando o nosso coração não está satisfeito no Senhor, nós creremos nessa pregação mundana de que essas coisas são bobagem. E veja, o mundo, ele não está falando apenas de cobiça. Cobiça para o mundo não é nada. O mundo está olhando para o anel que está no seu dedo esquerdo, da sua mão esquerda, no seu dedo anelado, da mão esquerda, você que é casado, e está dizendo assim, isso aí não importa, não tem valor algum. E vai chegar para você e vai dizer, eu também sou casado ou casada, não tem valor nenhum, é melhor ainda, porque vai ficar em segredo, ninguém vai contar. Nem eu conto, nem você conta, para que a gente não perca a nossa família. Ninguém quer perder a família, mas queremos viver uma relação extraconjugal, uma aventura. É assim que o mundo prega. Mas nós não somos da multidão. Nós não estamos entre a multidão. Se somos de fato discípulos, irmãos, a gravidade com a qual o Senhor trata esse texto deve ser a mesma gravidade que o nosso coração busca caminhar diante do Senhor. Veja, não são questões exteriores, são questões interiores. Jesus está falando de olhos.
Jesus está falando do que se processa antes no coração. Jesus não está falando do ato em si, ele está falando do coração. Perceba a seriedade e a gravidade com que o Senhor trata isso. E em terceiro lugar, irmãos, Jesus trata sobre a imoralidade sexual e o divórcio, versículo 31 e o versículo 32. Olhe para esses dois versículos. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Nós temos uma sociedade, irmãos, onde a aliança ela não é prezada. Se a pessoa não tem valor e ela é apenas um objeto, que se dirá dos pactos firmados entre as pessoas. Não é verdade? Se a vida do próximo e se a nossa vida é considerada por nós como um bem de maior valor, e se nós não consideramos assim, olhamos para nós mesmos e para as pessoas como um objeto, e muitas vezes vivemos muito mais na perspectiva dos epicureus estoicos, quando Paulo fala, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Meus irmãos, o que se dirá dos pactos firmados entre as pessoas? Não tem valor nenhum. Casamento, hoje em dia, tem o mesmo valor de um contrato de compra de carro, um contrato de compra de casa. E talvez a gravidade de você quebrar um contrato de compra de um carro, de uma casa, seja muito maior do que um casamento. As multas e as penalidades que você pode sofrer de ter o seu nome sujo, de repente encarar processos judiciais, são coisas reais que talvez nem aconteçam mais dentro de uma relação de casamento. Afinal de contas, aqui no Brasil, eu não sei se ainda está sendo cogitado ou se já tornou uma regra, uma lei. Você não precisa mais nem do outro para se divorciar, basta você ir sozinho ao cartório e anunciar que quer se divorciar, a pessoa volta do trabalho e diz assim, suas coisas estão lá fora, nós já estamos divorciados. Não precisa mais nem do outro. Porque é um contrato, irmãos, completamente irrelevante. Dentro de países mais progressistas, a própria relação de pais com filhos já tem sido tratada dessa maneira. O relacionamento dos filhos com os pais, também é uma relação contratual. E pasmem os irmãos, as crianças que muitas vezes menores de 10 anos, que não têm consciência, como diz Mari de Lé Concret, elas muitas vezes tomam decisões porque olham para os seus pais e dizem assim, eu posso ser criado por um pai melhor e quero quebrar o contrato de criação que esse pai tem comigo. E isso já pode ser quebrado em alguns locais, e o Estado, a grande mãe, assume a tutela sobre essas crianças e, de repente, direciona elas para uma outra família que pode criá-las, que possa vir a criá-las da forma como elas querem ser criadas. Então, vejam a gravidade que o mundo trata essas relações da família. E é claro que o mundo deve tratar assim essas relações da família. Afinal de contas, irmãos, o casamento e os filhos, eles são uma instituição que não são meramente formalidades humanas, mas foi algo que fez parte da criação, faz parte dos mandatos criacionais. Deus estabeleceu isso. E é óbvio que o mundo, que é coordenado por um sistema maligno, ele vai lutar contra aquilo que Deus instituiu. Mas se torna muito problemático quando discípulos que foram sacados da multidão, eles pensam da mesma forma que o mundo as suas relações. É completamente inconcebível, irmãos, que discípulos pensem o casamento como o mundo pensa. É completamente inconcebível que discípulos pensem a criação dos seus filhos como o mundo pensa. É completamente inconcebível, então, que olhemos para pactos, para alianças, que têm a sua base nos pactos e nas alianças que o próprio Deus estabeleceu com o seu povo, como sendo coisas que possam ser quebradas. Quando Jesus trata sobre isso, ele tem diante de si dois grupos de fariseus, dois grupos religiosos, duas escolas judaicas de interpretação que debatiam sobre esse tema do divórcio. Uma era uma escola conhecida por sua ortodoxia mais severa,
que era chamada, ou um judeu chamado Shammai, e eram os discípulos dele. E existia uma outra escola, que eram os seguidores de um judeu chamado Hillel, que asseveravam as doutrinas dele como sendo mais liberais. Aqueles que eram adeptos à escola de Shammai, eles interpretavam o divórcio apenas seguindo essa orientação de uma imoralidade cometida pela mulher. Então, determinada mulher cometeu imoralidade sexual, Moisés, lá no texto de Deuteronômio, autorizou o divórcio, capítulo 24 de Deuteronômio, de 1 a 4. Então, com base nisso, você pode repudiar a sua esposa. A escola de Hillel era diferente, porque no texto de Deuteronômio 24, se você puder depois ler esse texto, você vai perceber que logo no versículo 1, quando Moisés está legislando sobre isso, Moisés fala sobre qualquer coisa indecente nela. Então, o que seria uma coisa indecente? Moisés está falando isso, e pela interpretação que o Senhor Jesus dá, está intimamente ligada à questão da imoralidade sexual. Só que, na cabeça interpretativa de Hillel e de seus seguidores, essa coisa indecente poderia ser qualquer coisa. O marido chegou em casa doido para comer aquele feijão e a mulher queimou o feijão. Olha, eu estou dando carta de divórcio a você porque você fez uma coisa indecente. E talvez seja, irmãos, um pecado grave, principalmente com o preço do feijão nos nossos dias e do arroz, a você queimar o arroz ou o feijão. Mas isso não dá base bíblica para o divórcio. E a escola de Hillel pregava essa liberação. Então, qualquer coisa que você achou indecente, eu acho que o seu cabelo está indecente, eu vou me separar de você. E as pessoas que seguiam Hillel e a sua escola de interpretação, elas eram rápidas para, por qualquer coisa, emitirem uma carta de divórcio. Jesus aqui, aparentemente, está mais ligado à escola de Shammai, aparentemente. A gente olha para Shammai como sendo uma escola mais ortodoxa, né? Não, ele está interpretando a questão da imoralidade sexual. Mas, vezes, irmãos, Jesus ele não está defendendo a escola de Shammai. Nem ele é um liberal como a escola de Hillel. Entenda liberal aqui, não era liberal como os liberais de hoje. Nem ele está dando asa para outra escola. E nós precisamos entender esse texto à luz do próprio texto de Mateus, capítulo 19, quando o Senhor Jesus trata sobre essa questão. Veja comigo Mateus 19, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja, a escola de Hillel falava por qualquer motivo indecente. Então, eles estão trazendo aqui a perspectiva da escola de Hillel. Por qualquer motivo. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Qual é a escola que o Senhor Jesus está defendendo? A escola de Shammai ou a escola de Hillel? Nenhuma das duas. Jesus está defendendo o princípio da criação estabelecido por Deus na própria criação. Jesus está defendendo o pacto que foi firmado entre um homem e uma mulher. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. É este o princípio que o Senhor está defendendo. O Senhor Jesus não está dizendo assim: olha, estou abrindo aqui a base agora para, de repente, vocês se filiarem lá a Shammai e dizerem assim: nossa, você é mais ortodoxo, glória a Deus por sua vida e por essa escola maravilhosa, vamos aqui, queremos nossa carteirinha de membro agora. Não, não é isso. Jesus está dizendo assim: olha, o princípio que Deus estabeleceu foi esse, e este é um princípio pactual. E veja, irmãos, quando Paulo faz a comparação do marido a Cristo e da igreja e da esposa à igreja, imagina, irmãos, que essa relação, se Deus fosse olhar para esse pacto e dizer assim: nossa, como a igreja me trai, como essas pessoas são infiéis, eu vou quebrar o pacto com ela, onde nós estaríamos hoje? Imagina se o pacto que Deus firmou com Abraão dependesse da fidelidade de Abraão.
Imagina que se o pacto que Deus firmou com Moisés dependesse não é nem da fidelidade do povo, mas de Moisés, que nem chegou a entrar na terra prometida por causa da sua infidelidade. Imagina se o pacto estabelecido com Davi sobre o reino dependesse de Davi. Meus irmãos, percebam que a relação pactual é sempre uma relação estabelecida por Deus, onde o próprio nome de Deus é posto. Dessa maneira, Deus considera essas relações pactuais como algo essencialmente grave, radical. Logo, meus irmãos, quando nós pensamos em casamento, quando um jovem pensa em casar, quando alguém é casado, tem que levar em consideração não a visão paganizada desse mundo, não a visão do mundo que de repente, olha, encontrei alguma coisa indecente, a química acabou, não rola mais, vou me separar. Ou então eu estou flertando com alguém do meu trabalho que corresponde muito mais aos meus anseios e você não corresponde, vou descartar você. Isso é a forma como o mundo interpreta e vive. É assim que a multidão vive. Os discípulos de Cristo não caminham debaixo dessa perspectiva. Jesus continua. E aí os fariseus replicam a Jesus, versículo 7. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Vejam só a resposta de Jesus, versículo 8. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Meus irmãos, nós temos aqui então a base para observarmos esse texto quando Jesus fala, exceto por causa de relações sexuais ilícitas, porque ele sabe que a dureza do coração do homem, e a dureza do coração do homem, irmãos, é fruto de Gênesis capítulo 3. Qual é a vontade de Deus? É que haja perdão e reconciliação, mas Deus sabe o quanto isso é difícil para nós. E veja, irmãos, eu não estou excluindo o fato aqui de situações gravíssimas, de cônjuges que muitas vezes agem de formas grosseiras, que insistem em não querer permanecer, que muitas vezes levantam não só a voz, mas levantam a mão contra o seu cônjuge, que adulteram e fazem isso de maneira compulsiva até, que não pensam de fato no outro, que não tratam o outro como Deus estabeleceu desde a criação para que fosse tratado, que não consideram o pacto firmado uma vez diante de Deus e diante das testemunhas, que não levam nada disso em consideração, mas levam muito mais em consideração as suas paixões carnais. Veja, irmãos, eu não desprezo nada disso. No entanto, meus irmãos, essa não é a vontade de Deus. Se por acaso, irmãos, e todos nós quebramos o 7º mandamento em algum momento da nossa vida, todos nós somos adúlteros, homens e mulheres, todos nós já passamos por momentos de adultério na nossa vida, todos nós sem exceção. Já olhamos, já pensamos, já cobiçamos algo que não era nosso. Já nos envolvemos de alguma forma. Meus irmãos, veja, o caminho de Deus é a confissão e é o perdão. No entanto, irmãos, em casos gravíssimos, o Senhor sabe da dureza de coração. Então não é uma ordem, não é algo que se torna como um caminho, mas se torna uma cláusula de exceção por causa da dureza do coração do homem, que muitas vezes não vai perdoar, que muitas vezes vai continuar com as suas lutas internas e vai dizer assim, olha, eu não quero mais isso. E vai chegar ao ponto gravíssimo da separação. Essa não é a vontade de Deus. E nesse sentido, irmãos, nós precisamos olhar como Cristo olha. Ele dá a vida pela sua igreja. Ele dá a vida por ela. É por isso que quando nós vamos instruir os jovens, nós instruímos de forma muito grave. E eu faço questão de deixar isso muito claro. Às vezes acontecem alguns perrengues no processo de namoro, no processo de noivado. Eu digo assim, olha, você não está casando enganado, você sabe onde é que você está amarrando seu bode. Você sabe onde é que você está entrando. Então saiba que se você entrar aí é para o resto da sua vida. Você sabe. Porque é sério, irmãos.
Nós passamos a considerar as relações que Deus estabeleceu na palavra como sendo coisas superficiais, porque estamos tão mundanizados, tão secularizados, que essas coisas para nós se tornaram de menos. Mas, biblicamente, não é assim, irmãos. Eu lembro que uma vez, conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse assim, olha, isso não é uma regra geral. Muitas vezes existem pessoas maldosas mesmo, cônjuges maldosos mesmo, que têm a melhor esposa do mundo, né, que têm o maior marido do mundo e mesmo assim traem. Mas, via de regra, irmãos, existe uma coparticipação em alguma medida, que não daria o direito ao adultério e ao divórcio. Não daria. Porque muitas vezes só deixa claro que o que conduziu ao casamento foi uma paixão desenfreada. Eu lembro de uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, não, mas eu já me entreguei ao meu namorado, agora só me resta casar com ele. Eu disse assim, não se conserta um pecado com outro pecado. Se você fez a bobagem de se entregar antes do casamento, não quer dizer que você esteja obrigada a casar agora e, de repente, lá na frente, enfrentar processos muito piores. Porque, irmãos, a aliança, o pacto é algo grave. Nós não podemos, e hoje, quando nós olhamos para a igreja, veja, a palavra de Deus é tão séria, irmãos, até quando trata sobre oficiais da igreja nesse sentido. Se uma pessoa não governa bem a sua própria casa, ela está completamente inapta ao oficialato, seja em que medida for, seja um diácono, seja um presbítero, seja um pastor. E, infelizmente, irmãos, nós vemos pastores hoje em dia que já estão no 3º, no 4º casamento. Nós vemos presbíteros hoje em dia, diáconos hoje em dia, da mesma forma. Há uma banalização generalizada. E, muitas vezes, casos de adultério que acontecem dentro das próprias igrejas, eles são abafados. E daqui a pouco os próprios pastores estão impondo a mão sobre relações que nasceram de maneira completamente inapropriada. Isso é gravíssimo, meus irmãos. E aí muitas vezes nos perguntamos, por que o Espírito Santo não age no meio das igrejas? Por que se prega tanto a palavra? Por que se chama tanto arrependimento e parece que você está falando a blocos de gelo? Porque muitas vezes, irmãos, essas concessões, essas quebras da lei do Senhor, elas são feitas de maneira avassaladora. As pessoas estão fazendo isso de rodo por aí, estão cobiçando, estão quebrando o 6º mandamento, o 7º mandamento, o 10º mandamento, quebram o 1º mandamento, quebram o 2º, quebram o 3º, o 4º mandamento, e não estão nem aí para isso. É como se Deus quisesse apenas o meu dinheiro e a minha presença na igreja. E o fato de eu cantar, derramar 2 ou 3 lágrimas, levantar a mão e dar 3 glória a Deus, fosse sinal de espiritualidade sadia saudável no meio das igrejas. E isso é uma falácia, meus irmãos. Veja, o princípio que Jesus estabelece diante desse manifesto que é o Sermão do Monte, diante desse manual de discipulado, a vida do discípulo, é que a nossa justiça ela deve exceder a dos escribas e fariseus. Isso implica dizer, irmãos, que não é chegarmos ao ponto das questões externas, mas é de termos lá no coração, onde as coisas começaram a se processar, esses pecados combatidos e tratados diante do Senhor. Tudo isso começou com uma pequena fagulha lá no seu coração, no meu coração. E, de alguma forma, foi se assenhorando de nós, foi bebendo e comendo das possibilidades e das coisas oferecidas pelo mundo, das comidas sacrificadas a ídolos, daquilo que faz parte da dieta dos pagãos, daquilo que os pagãos assistem, daquilo que eles consomem. Isso foi entrando e foi ainda dando mais volume aos desejos do nosso coração, fazendo com que chegássemos ao ponto final. Meus irmãos, isso é grave. Quantas vezes conversamos com membros e percebemos o casamento fragilizado,
E muitas vezes o conselho que nós damos é assim: é difícil mesmo. Pense que você é jovem, você tem dinheiro, pode recomeçar a sua vida. Eu já ouvi conselho sendo dado dessa maneira, irmãos. Não, é porque a minha esposa, ela não cuida bem de mim, isso e aquilo outro. É, rapaz, você é jovem, está ainda num momento da sua vida que você pode desprezar essa e casar com outra. O que não falta é mulher no mundo. Eu já vi pessoas que se dizem crentes dando esses conselhos dentro de igreja. Lembre, irmãos, isso começa no berço. Quando a criancinha nasce, se nós não começarmos a instruir, a pastorear nos caminhos, na verdade, do Senhor, dizendo o que é o ser humano, o valor que Deus dá a ele, o cuidado que devemos ter com o próximo, que o amor a Deus é refletido no amor e no cuidado ao próximo, na forma como nos portamos, na forma como agimos com as pessoas, na forma como olhamos as pessoas, meus irmãos, isso só vai se revelar depois, lá na frente, como a falta dessa instrução, potencializada pelos desejos carnais do coração e alimentada por uma sociedade demonizada. E aí o que é que vai sobrar? Uma igreja extremamente fragilizada, fraca, sem poder, porque abriu mão da palavra do Senhor. Eu sei que existem pessoas que passam por situações extremas e que chegam ao ponto do divórcio. E sei que, principalmente as mulheres, ainda são vítimas de relações extraconjugais dos maridos, de abuso muitas vezes, de ameaças muitas vezes, da falta de pastoreio e cuidado dos maridos, que muitas vezes leva a mulher a extremos, a atitudes que normalmente elas não teriam, mas que foram pressionadas a ter por causa de todo um contexto muito pesado. Irmãos, a própria palavra de Deus fala que é difícil ao nosso coração. A nossa confissão de fé, ela versa sobre essas duas questões, a questão do adultério e a questão da obstinação do coração em não querer permanecer com o outro. E é muito triste você ser desprezado por uma pessoa. Eu lembro que uma vez, conversando com uma mulher que estava enfrentando um divórcio, ela disse assim: pastor, pior do que as agressões verbais, do que as ameaças e do que o próprio adultério é a indiferença. Não tem sentimento pior do que a indiferença. De você estar sentada na sala de casa e a pessoa passar por você como se você fosse só uma almofada ali. Ou mais um objeto. Irmãos, eu imagino como essas coisas devem doer no coração. E eu sei que muitas vezes as pessoas, elas nem têm a oportunidade de nenhum processo de aconselhamento, de caminhada com algum pastor, com algum conselheiro bíblico, de terem o seu casamento restaurado, porque o próprio cônjuge é um ímpio. Não quer. E muitas vezes acaba se chegando a esse ponto. Mas o que eu quero dizer, irmãos, com tudo isso é que nós temos um Redentor que jamais nos trairá. Cristo é o marido da sua igreja. E não importa nesse sentido, hoje, na situação que você se encontra, se você já enfrentou um divórcio, se você já passou por um ponto tão grave desse na sua vida, não importa, irmãos, a forma como Cristo se relaciona conosco é totalmente diferente dessas experiências que foram vivenciadas. Ele é o seu marido. E ele cuida de você como nenhum marido jamais cuidará. Veja que esse repúdio não acontecia por parte das mulheres, mas por parte dos homens. E é por isso que eu me dirijo às mulheres. Porque vivemos numa sociedade que, nesse sentido, ainda é muito machista, que olha para o homem e diz assim: você pode viver, mas de repente a mulher não.
E desde os tempos bíblicos, irmãos, a mulher foi alvo disso. O homem olhava coisa indecente nela, que poderia ser qualquer coisa, e lhe dava uma carta de repúdio. E aquilo era como uma letra escarlate imposta no peito da mulher, que ela saía pela rua andando, todo mundo dizia, olha, repudiada pelo marido. E minhas irmãs, o que o Senhor Jesus promete é que jamais desamparará. Ele não é um mau esposo. Ele não é um adúltero. Ele não é alguém que age com ameaças, que extrapola as fronteiras do verbo e muitas vezes entra até em agressões físicas. Ele cuida de cada uma de vocês. Jamais desamparará. A todos nós, irmãos, que somos crentes no Senhor, o Senhor nos chama a um tratamento radical com essa questão da imoralidade. Cuidado na criação dos seus filhos. Cuidado com aquilo que eles são expostos. Cuidado com as roupas que você compra para os seus filhos. Cuidado com aquilo que eles conversam. Se eles estudam numa escola, cuidado, procure saber quem são os amigos. Fique inteirado das conversas. Seja pastor, não é uma questão de amigo, você é pai, você é mãe. Amigo é outra situação. Seja pai e mãe de verdade. A você que é jovem, a você que namora ou pensa em namorar, cuidado com os limites. Você é simplesmente irmão em Cristo da pessoa que você está namorando. Você não tem direito nenhum sobre tocá-la. Não tem. Você não tem com ela ou com ele nenhuma relação pactual. Não tem o direito de tocar. Não tem. É um irmão em Cristo. Irmãos, nós não podemos agir como o mundo age. A você que é casado, a sua esposa ou o seu marido é o seu primeiro pastor, é o seu melhor amigo, é o seu confidente. Se existem crises no casamento, trate segundo a palavra de Deus. Se extrapolam aquilo que você já pôde fazer, busque ajuda. Na sua igreja, busque ajuda. Procure um pastor, procure um presbítero, procure algum casal maduro para acompanhar você, para discipular você. Mas cuidado com as brechas. Cuidado com os flertes. Aquilo que o diabo faz por meio de outras pessoas é com a intenção de matar, roubar e destruir a sua vida. Então, muito cuidado. Deus estabeleceu, você estabeleceu com a sua esposa diante de Deus um pacto, uma aliança, e esta deve ser inviolável. É até que a morte separe. E isso é grave, irmãos, porque é para o resto da vida. Aos casados, aos jovens, aos adolescentes, meus irmãos, cuidado com o que vestem, cuidado com a maneira como exibem o corpo, cuidado com vídeos, cuidado com postagens. Se de repente as imagens fazem você tropeçar, e elas fazem, você não está ali contemplando poste, árvore, você está contemplando corpos humanos. E veja, se essas coisas fazem você cobiçar, tropeçar, saia das redes sociais. Você não é escravo delas. Muda o canal. Se não dá para mudar o canal, se não dá para assistir YouTube, troca a TV por um quadro muito bonito, coloca lá no lugar e vá ler bons livros. Vá ler a palavra de Deus. Você não precisa dessas coisas. Vá cultivar planta na sua varanda. Arruma um cachorro para lhe dar trabalho durante 10, 15 anos. Vá cansar sua mente fazendo qualquer outra coisa. Cuidado com os ambientes de trabalho. Nós passamos muito tempo, irmãos, numa escola, numa universidade, em ambientes de trabalho, e precisamos ter cuidado.
Porque muitas pessoas acabam se aproximando e querendo conselhos, e querendo conversar, e querendo abrir o coração, e a gente precisa estar muito ligado nesses movimentos. Porque isso pode ser uma brechinha que as raposas, as raposinhas usam para entrar e devastar os vinhedos. Precisamos ter cuidado, irmãos, com os nossos olhos e com o nosso coração. Se isso perde o freio, saiba que ainda existem possibilidades de frear. Mas vai chegar um ponto que essas brincadeiras, elas chegarão a um momento em que você não conseguirá mais frear. E até mesmo o fato de você conseguir frear, quando você contar essa narrativa para os outros duvidarão de você. Não, você chegou até aí, duvido que não tenha acontecido. Então, muito cuidado, irmãos. O Senhor Jesus trata isso de maneira grave. E nós precisamos tratar de maneira grave também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de um Redentor e nós temos. Nem Shammai, nem Hilel, nem qualquer um dos discípulos de Cristo tem condições de manter-se em pé a partir de si. E é por isso que Jesus veio. Podemos confessar a Ele os nossos pecados, podemos confessar ao cônjuge os nossos pecados, podemos tratar o nosso coração com Ele, por meio da Sua palavra, e podemos ter recomeços com o Senhor. Podemos usufruir o Seu perdão. E podemos desfrutar da possibilidade de recomeços. Porque Deus é bom, irmãos. E é por isso que Jesus veio. Para salvar os doentes. Aqueles que precisam. Gente como eu e gente como você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, diante de um texto tão difícil, Pai, diante de tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, como observar e como lidar com o próximo, Senhor, somos instruídos por meio da Tua palavra a mudar a forma como enxergamos, a forma como processamos aquilo que enxergamos e a forma como reagimos a tudo isso. Se temos quebrado mandamentos do Senhor, pedimos perdão ao Senhor, porque temos cobiçado aquilo que não é nosso, porque temos adulterado muitas vezes. Ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor endireite os nossos passos, endireite o nosso coração, endireite o nosso olhar. Porque vimos como é grave a forma como o Senhor trata essas coisas. E nós não queremos, Pai, de alguma maneira viver uma vida leviana, uma vida libertina. Queremos caminhar de acordo com a Tua palavra, em obediência ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nas nossas quedas, nos nossos tropeços, nós temos um fiel advogado. Nós temos um Senhor a quem recorrer, a quem confessar os nossos pecados. Um Senhor que nos perdoa e nos dá a oportunidade de recomeços. O Senhor que, por causa do seu muito perdão, também nos leva a perdoar. Senhor, há pessoas aqui que já foram feridas, traídas, que já enfrentaram o divórcio, mas que podem encontrar no Senhor o fiel marido, aquele que não desampara, aquele que não falha e que jamais abandonará. Senhor, livra os homens dessa igreja da cobiça do olhar, da cobiça do coração. Que caminhemos em novidade de vida e em santidade diante do Senhor. Abençoa-nos assim, ó Pai, no nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém.